A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, que a graça do nosso Deus esteja com todos vocês. A alegria, mais uma vez, estar aqui com os irmãos. Vamos refletirmos na palavra de Deus, uma palavra que vai mexer com a nossa cabeça. A pergunta começa: por que Deus, aparentemente, segundo os nossos pensamentos, nos abandona no meio da noite, no meio da madrugada? Mas sempre vem essas perguntas: por que Deus fez isso? Vamos orar a Deus e nós vamos estarmos refletindo hoje no texto de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 a seguir, sobre Jesus anda por sobre o mar. É um texto bastante conhecido de todos nós e nós vamos refletirmos sobre esse texto, sobre essa passagem bíblica, porque Jesus deixou os discípulos no meio da madrugada, remando com vento contrário, e ele despediu a multidão, não é? E foi para o monte orar sozinho. Quando ele desce do monte, o barco já estava no meio do mar. Oramos a Deus, Pai Santo, mais uma vez no nome de Jesus, com alegria no meu coração. Eu oro ao Senhor, eu peço para o Senhor que abençoe meus irmãos, todos os demais ouvintes da palavra de Deus, abençoe minha vida, minha família, e nos faz entender e compreender pelo Espírito Santo a profundidade desse texto. O que o Senhor quer nos ensinar nesse texto? O que o Senhor nos ensina nesse texto? Eu te peço a bênção do Senhor sobre a nossa vida, em o nome de Jesus. Leiamos então o texto que está em Mateus 14, 22, diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos para que embarcasse e passasse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, fica aqui na cabeça dos discípulos e na minha cabeça, talvez na sua também, que Jesus ia despedir as multidões, não é? Orar por eles, e Jesus ia chegar a tempo de nos estar conosco num horário que não fosse pela madrugada. Mas no versículo seguinte, versículo 23, a Bíblia diz: e Jesus, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Isto Jesus omitiu a eles, não quis revelar a eles nada do que ia acontecer, mas ele sabia que ia acontecer, não é? Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então entrou pela noite, já era tarde do dia, entrou pela noite. No versículo 24, entretanto, quando ele desce do monte, o barco dele, de Cristo, o barquinho dele, já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, 3 horas da madrugada era a quarta vigília. A quarta vigília compreendia nesse horário, entre 3 horas da manhã e 6 horas. Entre 3 a 6 horas da manhã. Quarta vigília. Nesse horário, nesse período, foi Jesus ter com eles. De que jeito, irmãos? Se o mar levou o barco e Jesus vai ao encontro deles andando por sobre o mar. Andando. A Bíblia registra esse texto, além de Mateus, essa passagem bíblica está em Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao 52, e também em João, capítulo 6, do versículo 15 ao 21. Então aparece em Mateus
Marcos e João. E nos diz o texto bíblico, no versículo 26, que os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram. Olha o que passou pela cabeça deles. Pensa comigo agora que Jesus não está próximo deles. Eles sabiam que na cabeça deles poderia não ser Jesus. E a primeira coisa que veio na cabeça deles é um fantasma. Porque no princípio eles não conseguiram entender e conhecer, discernir quem estava vindo sobre as águas. Ficaram aterrorizados, depois exclamaram, ou seja, falaram, é um fantasma. Todos eles, tomados de medo, gritaram. Imagina você estava com Cristo, Cristo estava com você, e sem nenhuma explicação até então, Jesus não chega no horário que eles esperassem que ele chegasse. Eles esperavam que Jesus chegasse antes da madrugada, antes do anoitecer. Qual era o propósito? Despedir a multidão, orar por elas e ele alcançá-los no seu barco, ainda no horário durante o dia. Tomados de medo, gritaram. Versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quando Jesus fala, Pedro tem discernimento espiritual, ele tem a revelação, no meio da noite, da escuridão, ele conhece a voz do seu mestre. Aqui eu faço uma pergunta, por que os demais discípulos não tomaram a decisão que Pedro tomou? Quando Jesus disse, tendes bom ânimo, sou eu, não temais, Pedro, o conhecido como precipitado, não é esse é o apelido dele, né? O Pedro precipitado, graças a Deus por isso. Respondeu então Pedro, de entre todos os discípulos que estavam presentes, Pedro se levanta e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Um detalhe, andando sobre as águas. Em outras palavras, da mesma maneira que o Senhor está vindo ao meu encontro, eu queria o seu encontro andando sobre as águas. Eu fico pensando aqui, e se não fosse Jesus? Pedro teria afundado? Pedro teria sido morto? Várias respostas e perguntas você pode fazer aqui. Porém, aí que está um detalhe, Pedro conheceu e fez a prova, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse o quê? Vem! A palavra rema. Vem, Pedro! E a Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Que maravilha! Agora um detalhe importante, o que passara sobre a cabeça dos discípulos, dos demais colegas, vendo o seu amigo andando sobre as águas. O que vocês acham que passou pela cabeça dos demais colegas? Bom, como diz o nobre pregador, meu irmão biológico, meu amigo e meu irmão biológico, dando asas para as minhas imaginações. Esse
essa palavra dando asas para minhas imaginações e do meu irmão. Eu imagino aqui agora que quando os discípulos viram Pedro andando sobre as águas, muita coisa passou pela cabeça deles. Só passou, mas não tomou atitude. Eu também vou, Senhor. Não houve ninguém que tivesse essa coragem. Eu também quero andar, Senhor. Eu também quero ir ao seu encontro. Interessante ficar de fora criticando ou imaginando, pecando. Eu podia ter ido, eu podia ter feito isso. Por que ele foi? Por que eu não fui? Por que eu não estou lá com ele? Por que eu não estou? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que os milagres não acontecem? Eu não posso reclamar de milagres, não, nunca, nunca. A minha vida, para começar, é um milagre. Para começar, eu perdi as contas dos livramentos que Deus me deu. Já aconteceu, já vi acidente, não é que eu já vi, eu passei por vários acidentes, várias batidas, e eu fui um dos poucos que não bateu na batida. Por quê? Livramento de Deus para a minha vida. Não chegou meu dia, não chegou minha hora, não sei. Mas eu quero registrar aqui atitude, comportamento. Ele tomou a decisão, eu quero ir e eu vou, ele tomou a decisão. A fé é pessoal, é dele, é ele, Jesus. Os outros 10, 11 que ficou para trás não quiseram tomar essa decisão. Mas será que passou pela cabeça deles? Não será que alguns deles não criticou? Pedro é doido da cabeça, Pedro é maluco, vai morrer afogado, Jesus vai repreender ele. Será que passou pela cabeça deles? Deixa eu te falar uma coisa. Toma a decisão que Pedro tomou. Toma a decisão que ele fala que ele tomou. Levanta a cabeça e faz alguma coisa. Indo ao encontro do Senhor. Mas como, pastor? Através da palavra. Através da Bíblia, nós podemos ir ao encontro de Jesus. Através da palavra que ele deixou para nós. Tomarmos atitude no sentido de fazer alguma coisa. E Pedro toma atitude. Deus gosta de homens e mulheres que tomam atitude. Reparando, porém, aí veio o problema. Pedro estava, olha, vamos voltar atrás aqui. Andou, então, disse Pedro, descendo o barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele andou. Não sei quantos passos, mas a Bíblia diz que ele andou sobre as águas ao encontro de Jesus. Ele está a Bíblia diz que ele foi em direção a Jesus. Ele olhou para a palavra, vem Pedro. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas, aprendi isso. Enquanto ele estava olhando para Jesus, andando na sua direção, olhando para ele, fixados os olhos nele, embora à noite, mas ele sabia a direção. O problema, que não só na vida de Pedro, mas na minha vida, na sua vida, na nossa vida, a gente tira o olho da palavra, a gente tira o olho da Bíblia, nós mudamos o nosso comportamento, as nossas atitudes e as consequências vêm. O grande problema é esse. Porque Deus dá para nós, ou permite acontecer conosco, segundo as nossas atitudes, o nosso comportamento. Jeremias 17, 10, ele prova os nossos pensamentos. Olha o versículo 30. Então Pedro está andando sobre as águas em direção a Jesus. Eu não sei o que passou pela cabeça dos 11,
muita coisa passou, com certeza alguns deles devem ter criticado, chamado Pedro de doido, de maluco, de será de quê? Não é? Quem sabe alguns deles estavam até torcendo, não, deixa ele dar uma afogada para ele aprender. Não sei. Sei que o texto silencia, fica silencioso em relação aos discípulos, porque aqui quem fala é só Pedro. Pedro teve a coragem de falar, de gritar. Versículo 30, a Bíblia diz que Pedro começou, reparando, porém, Pedro, na força do vento. Ele não olha no milagre que está acontecendo com ele. Ele tira o olho do milagre. Ele deixa de olhar para Cristo. Ele está vendo que está andando. Eu estou andando sobre as águas. Mas o problema é que a voz do vento, o medo, passou a ser maior dentro dele, maior do que a sua fé. O vento e o medo soprou mais forte no coração dele. O vento e o medo fez com que ele tirasse os olhos da direção de Cristo. Ele deixou de olhar para Cristo. Andando, ele ficou. E no momento que ele para de andar e olha para o vento e tem medo, ele afunda. E começando a submergir, a afundar, ele gritou: salva-me, Senhor. Está vendo tão bem? Quantos de nós, ou quantos de vocês estavam andando tão bem na direção do Espírito Santo? Estava tão bem guiado pelo Espírito, estava tão bem andando na direção de Jesus. Mas o medo, a incredulidade, as incertezas, a insegurança, são vozes que vêm do além, que às vezes sopra mais forte no nosso coração e na nossa cabeça, maior do que a nossa fé. E a Bíblia diz que a nossa fé vence o mundo. Nós não podemos tirar os olhos aqui da Bíblia Sagrada. É por isso que Jesus diz, Deus disse para Josué, não olha para a direita, para a esquerda, medita de dia e de noite na minha palavra. E Pedro, quando deixa de olhar para Cristo e começa a olhar para o vento, para a altura das ondas que vêm sobre nós, ele começa a afundar. Mas ele grita por socorro. Ele gritou, e Jesus imediatamente, prontamente, estendeu a mão e tomou Pedro e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Mas nós sabemos, aqui chega a ser uma ironia, porque Jesus, no versículo 30, a Bíblia revela, na força do vento, que veio o medo, e ele começou a afundar e gritou, salve-me. Mas Jesus dá o socorro para ele e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque nós sabemos por que ele duvidou. Porque olhou para o vento. 32. Subindo ambos para o barco. Olha que maravilha. Jesus estende a mão sobre ele, pega ele pela mão e vem e acaba de chegar até o barco. Jesus vai até onde ele estava afundando, pega ele pela mão e os dois vêm andando sobre as águas. Jesus pegado na mão de Pedro. Então, deixa eu te falar, existe um momento que nós nos sentimos que estamos afundando, literalmente, na fé, naufragando na fé. Estamos afundando às vezes, mas o detalhe é esse, grita, Senhor, eu estou afundando, eu estou me perdendo, não estou me entendendo. E assim como Jesus fez com Pedro, vai fazer com você. Jesus estende a mão para ele. Pedro estava andando sozinho, mas por motivo de força maior, pelo medo, incredulidade, pela dúvida, ele começa a afundar. Aí vem um detalhe importante.
ser sincero com Deus quando a nossa fé está fracassando, quando ela está nos faltando fé. Grita: Deus, a minha fé, não posso vencer porque a minha fé é pequenina. A minha fé está no fundo do poço. E eu não consigo crer que vou ter vitória, porque eu estou afundando. Ele vai pegar na sua mão. E esse texto nos revela que sozinho não dá. Mesmo Jesus falando: venha Pedro, vem pastor, vem fulano, vem cicrano, chega um momento que você não consegue andar só, e você se afunda lá, cabaxera e canta na manaia. Porém, grita: onde dói? O que está acontecendo? Abre a boca. Subindo os dois. Agora Pedro não está afundando, Pedro não está andando sozinho em direção a Jesus, mas o próprio Jesus o toma pela mão e vem andando com ele em direção ao barco que ele tinha saído. De volta, vem com Pedro segurando as mãos. E quando os dois entram no barco, versículo 32, subindo ambos para o barco, a Bíblia diz que cessou o vento. Deus permite ventos fortes virem sobre nós para nos provar. Mas quando Ele percebe que nós não estamos conseguindo andar sozinho, por motivos diversos, Ele vem e segura na nossa mão. E quando Ele entra no barco com Pedro, o vento quietou. Então aquele vento foi permitido por Deus para acontecer tudo aquilo, para provar a fé de Pedro e dos discípulos, dos demais discípulos. E nessa provação, nesse texto e contexto, nessa luta espiritual e literal e física também, maior foi a vitória dos discípulos, porque Pedro andou por sobre as águas, ele olhou para o vento e afundou. Se você está olhando para o vento, para a altura das ondas que está vindo em sua direção, começa a gritar, começa a orar, começa a buscar, que Ele vai vir pegar na sua mão e te ajudar. E vai andar com você sobre as águas dos mares, porque Ele tem andado comigo, não de forma literal, mas tem andado comigo pela fé, tem pegado sobre as minhas mãos e temos andado sobre as águas, passado pelos fogos, pelo vale da sombra da morte, pelos vales da vida, e eu tenho tido vitória. Não sou melhor do que você, mas uma coisa eu tenho certeza: o mesmo Jesus, o mesmo Deus que andou comigo no meio de tantos vales, Ele está andando com você. Você vai ter vitória. Eu estou mandando essa mensagem para várias pessoas, e acredite, você não vai morrer afogado. Não vai. Você não vai morrer sufocado, porque nesse momento o Senhor Jesus começa a pegar nas suas mãos. Sinta aí, pela fé, Ele pegou nas suas mãos, vai andar os mares com você, vai passar pelo fogo com você, tá certo? Assim como Daniel foi jogado na cova dos leões, o leão não devorou a vida de Daniel. O fogo, a fornalha de fogo ardente não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego. Pelo contrário, quem jogaram ele lá dentro morreram. Mas eles passearam, Deus passeou com eles no meio do fogo, sem queimar um dos seus fios de cabelo. Aleluia! Aí o rei olha para dentro. Mas não era 3 homens que nós jogamos lá dentro? Foi. Que vocês jogaram? Foi. Mas eu vejo o quarto era Deus, da Calamai, Suriandaramai, passeando com eles no meio do fogo. E essa é a minha palavra, ou a palavra que vem da parte de Deus para o meu coração, para o seu coração, porque eu me alimentei dela, eu também preciso dessa mensagem, aleluia. E Deus vai passear conosco, vai nos dar vitória no meio das dificuldades. Mas não fica olhando para o vento, não fica olhando para a Corona-19 não, meu irmão. Você fica doido, você entra em depressão. Olha para a palavra. Jesus prometeu livramento, Jesus prometeu vitória para a sua igreja, prometeu bênção para a sua igreja e para você.
Mas não fica olhando para o Corona-19, não fica olhando para o vento, não, para as ondas dos mares que estão vindo muito altas sobre a sua vida, a nossa vida, não. Olha para Cristo, e Ele já nos deu vitória nessa noite. Amém? Deixa eu terminar a leitura do texto. E os que estavam no barco adoraram Jesus. Vai fazer o quê? Só adorar agora. Dizendo, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Ninguém pode fazer isso se não for o Filho de Deus. Eles foram revelados. Aqui eles recebem a revelação. Esse não é só profeta. Esse não é só Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador de Israel. Eles têm essa revelação. Ninguém pode andar sobre as águas dos mares se não for o Filho de Jesus, o Filho de Deus. E aqui ele anda sobre as águas para demonstrar. Às vezes as lutas vêm sobre você, vêm sobre mim, sabe para quê? Para a gente ter experiência com Deus. Se não fossem as experiências que nós tivemos com Deus, nós já teríamos morrido afogado muito tempo, naufragado. O nosso barco teria naufragado e nós teríamos morrido sufocado de tanta luta e dificuldade. Mas a palavra que Deus tem para nós essa noite é esta: você vai ter experiência, você está tendo e terá experiência com Deus no meio de tanta pandemia, tanta luta, tanta dificuldade. É como se eu tivesse pela fé, estivesse contemplando a glória de Deus, vendo e ouvindo você dar o testemunho de que Jesus pegou você, tomou você pela mão e te deu vitória. Amém? Então eu concluo aqui, não se preocupe, não é fantasma, não é diabo, não é demônio, não é um bicho de 7 cabeças, não, força de expressão do goiano, né? Acontece que essa provação, que a gente não sabe exatamente o porquê de tantas lutas, tantos problemas, mas tudo isso, que é tudo que acontece, vou usar a palavra de Paulo, tudo o que acontece contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está na Bíblia. Que Deus possa te abençoar, que você não se afunde, e que se porventura você estiver se afundando, grite bem alto, Ele vai te escutar. Eu não estou falando você gritar para mim te ouvir, porque o Jesus da terra não pode salvar, não pode fazer quase que nada, mas pode te ajudar em alguma coisa, te orientando, por exemplo, com esta palavra. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor cure as suas doenças e as suas enfermidades, porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Creia, acredite nele, que a vitória já veio para você, já veio para nós. Amém? Que o Senhor te guarda. Deus, eu oro para esta pessoa que está ouvindo e vendo essa mensagem, que a poderosa mão de Deus, a poderosa e generosa mão de Deus esteja estendida sobre aqueles que ouvem esta palavra, que a fé venha sobre nós, o dom da fé venha em abundância sobre nós, que nós possamos andar nos lugares onde o barco não passa, onde não tem jeito de passar o barco. Segura de lamassura e canta na manai, na nossa mão, Jesus, e ande conosco sobre os oceanos da dificuldade. Abençoa a tua igreja, abençoa este ouvinte, meu Deus, ainda que ele esteja afundando, não deixa ele morrer afogado, Jesus, mas estende a mão sobre ele, sobre ela, abençoa sua família, abençoa esse marido, essa esposa, esse filho, esse neto, essa neta. Dai a eles a vitória, dai a nós a bênção do Senhor, em o nome de Jesus. Eu oro por as enfermidades, sai todo o mal desta vida, em nome de Jesus. E você pode dizer amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.